Salve galera da terceira série do ensino médio do Jardim Bopeva. Esse vídeo é para ajudar você aí nessa semana de estudos intensivos. A gente trabalhou bastante, né, funções matemáticas, fizemos um panorama geral. Esse vídeo vai te ajudar. E é claro que além do vídeo você pode e deve consultar os Padlets construídos por nós aí, que nós compartilhamos muito material. Vocês estão inclusive de parabéns pelo excelente trabalho feito, tá? Então, começando aqui, resumindo as habilidades, né, trabalhadas aqui, vai ser saber usar de modo sistemático as funções e saber construir os gráficos dessas funções, tá? Resumidamente é isso. Lembra que no nosso trabalho o objetivo principal era você tinha que ser capaz de responder essas perguntas no final do processo, né? Qual é o formato do gráfico, todos os gráficos das funções, como que é a função, as características dela, se possui raízes ou não, como calcular essas raízes se a resposta for sim, se tem algum macete, algum truque para facilitar o processo e dar alguma aplicação cotidiana de todas as funções estudadas, tá bom? Então vamos nesse resuminho rapidinho para não demorar muito, começando pela função do primeiro grau, que vai ser sempre encontrada na forma ax mais b, onde esse a é o coeficiente angular da função, ou taxa de variação, e o b é o coeficiente linear, ou também valor inicial. Lembrando que esse b também é o lugar onde a função corta o eixo y. Tá? O domínio dessa função é todo o conjunto dos reais e a imagem também será o conjunto dos números reais. A raiz eu encontro usando a relação aqui menos b dividido por a. Então quer dizer menos o valor aqui do coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. O gráfico de todas as funções do primeiro grau serão retas, sempre uma reta. E se o a for positivo, ela é crescente. Se o a é negativo, ela é decrescente. Lembrando que ela corta o eixo y no valor do b. Essa é uma dica importante aí. A função do segundo grau ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. É chamada do segundo grau porque o maior expoente é 2 e essa função vai ter duas raízes, né? Duas raízes distintas, de repente uma raiz repetida aí, ou até raízes que não pertencem ao conjunto dos números reais. O domínio também é o conjunto dos reais e a imagem também pode ser os números reais. Primeira dica que eu te dou aí é o seguinte, em relação a esse coeficiente a, o número que fica na frente aqui do x ao quadrado. Se ele for positivo, a concavidade fica voltada para cima. Ela fica sorrindo para você, ó, olha que sorrisão. E se o a for negativo, concavidade voltada para baixo, quer dizer, ela fica com um biquinho de triste. Essa é a primeira dica. A outra é que o c, a constante, aqui o termo que não tem x, é o lugar onde a função intersecta o eixo y, onde ela corta o eixo y também. É exemplo da função do primeiro grau. Uma das formas de achar as raízes, além da tradicional forma de Bhaskara, é pela relação de Girard, a soma e produto, onde a soma das raízes, lembra, x1 e x2 vai ser a relação de menos b dividido por a, e o produto, x1 vezes x2, é o c dividido por a. Outro ponto importante é o seguinte, se o a é positivo, com cavidade voltada para cima, essa função vai ter ponto mínimo. Se não, ela vai ter ponto máximo. E aí, nesse caso, de qualquer forma é o vértice da parábola que a gente chama de xv e yv. O xv eu posso fazer menos b dividido por 2a e o yv é menos delta dividido por 4a. Lembrando que eu posso achar o xv também numa parábola, uma função que tem duas raízes distintas, calculando a média entre o x1 e x2. A função do terceiro grau, ela é do tipo ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, chamada do terceiro grau porque o maior expoente é 3. E aí, normalmente, essa função vai ter três raízes também. O domínio e a imagem também é o conjunto dos números reais. E observando aqui o valor do a. Se o a é maior que zero, a função tem o formato de n, mas começando aqui por baixo, né, do lado esquerdo. Começa por baixo, faz a curvinha e sobe infinitamente. Se o a é menor que zero, ela começa por cima. Então, parábola, o gráfico dessa função sempre vai ser parecido com isso daqui, ó. Lembra um pouquinho o n, né? Com variações aqui para a direita, para a esquerda, para cima, a curva mais ou menos acentuada, mas para ter uma noção, basicamente é isso daqui. Essa função ela corta o eixo y também no d, na constante, naquele valor que não tem x, ó, voltando lá, o d é o último coeficiente, aquele que não tem x, ela corta o eixo y também no d. E as raízes, o x1, x2 e x3 eu posso fazer usando a relação de Girard ou a pesquisa por raízes racionais. Lembrando que o P são os divisores de A, o primeiro coeficiente, né, do maior grau, e Q os divisores de D, o coeficiente de menor grau. Lembrando ainda que essa é a forma fatorada da função polinomial do terceiro grau, né, y igual a x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3,
caracterizando o gráfico. Lembrando que as raízes estão especificadas aqui, ó. x1, né, primeira raiz, x2, segunda raiz, x3, terceira raiz. Lembrando que se estiver na forma normal, na forma fatorada, como se apresenta aqui, para determinar as raízes aqui a gente sempre muda o sinal. Isso aqui está menos x1, ele vem para cá positivo e vice-versa. A função exponencial, a primeira característica dela é que o x, a variável x, está no expoente e ela descreve crescimentos ou decrescimentos exponenciais. Observando aqui o a, se o a for maior que 1, a função é crescente e ela também passa no 1 aqui, certo? Lembra que essa função nunca corta o eixo x. Se o a estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. E aí já entra o domínio. A base aqui ela nunca pode ser negativa. Ela vai ser maior que 1 para crescente, entre 0 e 1 para ser decrescente. Não pode ser negativa. Eu posso ter alguns parâmetros nessa função aqui. Eu chamei aqui de C e B, por exemplo, né? Esse C, cara, ele pode variar a intersecção com o eixo Y, ou seja, deslocar a função para cima ou para baixo. Exatamente com aquele mesmo formato, só de fazer esse deslocamento. E o B, que é um fator multiplicativo, é que ele pode variar a amplitude da curva, né? O quanto ela cresce ou decresce rapidamente, aí, dependendo do seu parâmetro. Tá? Esse A, claro, a gente já falou sobre ele, ele determina se a função é crescente ou decrescente, dependendo do seu valor também. E aí chegamos à função logarítmica, que é o inverso da função exponencial, então vale aquela dica de, para construir o gráfico da função logarítmica, fazer primeiro a tabelinha da função exponencial e depois inverter os valores de x e y, ou fazer direto, né, log de x na base A, observando o A. O A obrigatoriamente tem que ser maior que 0 e diferente de 1, tá? E o logaritmando x tem que ser maior que 0. Então quer dizer, essa é a condição de existência, esse é o domínio da função aqui, né? Tem que ser números reais positivos e na base diferente de 1. E a imagem vai ser qualquer número real positivo aí também, na verdade, porque o logaritmo nunca passa para o lado negativo do gráfico em relação ao eixo x. A curva da função logarítmica. Se o a for maior que 1, a função é crescente, então ela fica inclinada aqui para a direita com essa característica. Passa aqui também no 1. E se o a estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Exatamente simétrica, passando também no 1. E aí, claro, essa variação pode ocorrer um deslocamento vertical ou horizontal aí, dependendo dos parâmetros, como foi explicado anteriormente na função exponencial. Mas o básico é isso daqui que a gente precisa saber nesse momento. As funções trigonométricas, né? A gente vai falar sobre 3 funções, seno, cosseno e tangente. Lembrando que o seno ele é referente ao eixo y, o cosseno referente ao eixo x, e a tangente é aquela reta tangente aqui que corta, tangencia a reta em um único ponto, tá? Os parâmetros a, b, c e d da função aqui, né? Y é igual a mais b vezes o seno de c vezes x mais d. Então o básico da função é o seno de x. Tá bom? Mas eu posso ter esses parâmetros. Esse parâmetro que a, ele pode provocar o deslocamento da função vertical. Então ele pode levar a curva da função seno para cima ou para baixo. O parâmetro b, ele faz a variação da amplitude da curva, aumentando aqui, então na verdade a amplitude da onda. O c muda o período da onda, né, deixando ela mais rápida ou menos rápida, eu posso usar essa expressão aqui. E o d provoca o deslocamento horizontal da curva. Lembrando que aqui eu posso substituir por seno, cosseno ou tangente, ou ainda secante, cossecante e cotangente. Resumindo e simplificando aqui a função seno em vermelhinho pra gente, ó, a função seno começa do zero, a função básica, né? E aí o seno ela sobe, provocando o período. O domínio também é o conjunto dos reais e a imagem faz só de menos 1 até 1. Tá bom? Essa é a função seno. Se você observar aqui o sinalzinho, positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo quadrante. A função cosseno em azul, ó, o cosseno ela começa no 1 e vai descendo, provocando o seu primeiro período. Aqui o domínio também é o conjunto dos reais e a imagem varia de menos 1 a 1. E a tangente, que é totalmente diferente, essa curva aqui característica, lembrando que ela não existe a tangente de 90 graus nem de 270, por isso que ela nunca corta aqui nesses valores da função. Lembrando que as raízes é o lugar onde a função corta o eixo x, né? Então no caso aqui da função seno é no 0, no 180 e no 360, enquanto na função cosseno ela corta o eixo x aqui no 90 graus e no 180 e no 270, tá ok? E claro que pode ter variação desse sinal de acordo com os parâmetros A, B e C, conforme explicado anteriormente. Galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a entender um pouco melhor. Dá uma consultada nos pedals que estão postados aí, tá no link do Classroom da nossa sala, e vamos realizar essa atividade, estudar um pouquinho mais nessa semana.
que nós temos. Valeu? Até mais. Esqueci de falar que para fazer esses slides eu usei as imagens publicadas por vocês mesmos no Pedra. Então aqui tem imagens e gráficos e animações de todas as séries, desde o terceiro A, B, C e D, de todos os alunos. Eu não citei nome específico porque muitas das publicações foram feitas por mais de um aluno. Então citar o nome de um e de repente não citar o nome de outro que fez a mesma publicação fica chato. Mas vale o registro aqui, e tudo que foi usado aqui nessa apresentação, nessa videoaula, foi publicado pelos alunos do Jardim Boopeba de 2021. Valeu? Valeu, galera, até mais, Deus abençoe.